gente, eu sou a Lívia. E eu sou a Cíntia. Estamos de volta com o episódio que todo mundo estava esperando. Nossa, sabemos agora o que é o programa de au pair, como ele funciona, os altos e baixos. Mas afinal, como é que eu faço para ser au pair? Eu acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo e todo mundo está querendo escutar a resposta. Então, estamos aqui para te ajudar nisso. Nós vamos falar sobre os 10 passos para ser au pair. E o melhor de tudo é que se você assinar a newsletter lá no site, você recebe a listinha de graça no seu e-mail. Aí você imprime e já está lá o passo a passo certinho para se organizar. Mais fácil do que isso, impossível. Isso mesmo. Gente, para começar, você quer ser au pair, quer saber como faz? Cada país vai ter suas regras, então, primeiro de tudo, você vai ter que decidir para onde ir. Então, a primeiríssima coisa é liste seus objetivos. Vai fazer a sua experiência muito melhor. O que você espera do programa? Aperfeiçoar o idioma, conhecer vários países, guardar dinheiro. Se você quer juntar dinheiro, por exemplo, não vem para a Europa, porque na Não, Europa a mesada é ridícula. você vai sobreviver. É uma mesadinha mesmo. Então vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você ganha mais, mas também trabalha mais. Quer aprender mesmo o idioma? Não fique com uma família bilíngue. Procure uma que só fale o idioma que você quer aprender. Eu, por É. exemplo, morei na Alemanha numa família alemã que queria alguém que falasse inglês, então eu só falei inglês. Meu alemão é capenga até hoje. Não, e eu, quando eu fui para a Alemanha, fiquei numa família alemã-francesa, que eles Ah, falavam verdade. francês e inglês dentro de casa. Então, assim, o idioma alemão no primeiro ano do meu ano de au pair foi, assim, insignificante. Então, não cometa o mesmo erro. Se o seu objetivo for realmente aprender aquele idioma, procure uma família que é pai e mãe, mesma língua, crianças falando a mesma língua, para você realmente ter aquela imersão na língua, tá? Fica a Isso dica. mesmo. Se o seu objetivo for viajar muito, você pode, por exemplo, procurar países mais centrais, como a Alemanha ou a França, que são ótimas bases para você viajar pela Europa. Mas se você quer viajar pela Escandinávia, então vai para um país da Escandinávia que vai ser mais fácil viajar por lá. Também é bem carinho. Acho que é realmente isso mesmo. Tem que se listar o que você está esperando desse ano. Acho que é tão importante isso. E também tem família que vai querer que você trabalhe no fim de semana. Se você quer viajar, procura família que não precisa de É. trabalho no fim de semana. Ajuda muito. Listar seus objetivos vai te ajudar muito a decidir para que país ir, porque tem vários, né? Como você escolhe? Se você está meio sem rumo, isso pode te ajudar. Agora, pode ser que você não tenha um objetivo, você só quer ir, como Sair foi do o meu país. caso, né? Eu só queria ir. É, realmente, tem gente que só tem esse objetivo, sair do país. Eu acho que o nosso caso era esse, né? Vamos sair daqui, ó. Vamos É, mas tirar um você ano tinha ligação com a sabático. Alemanha. Eu sempre quis aprender alemão, sempre quis aprender alemão, incrível. Mas eu também, eu tava tanto meio assim que eu olhei até família na França. Então, assim, não me tire de base, não, de exemplo, não. Eu acho que se você não tem muito objetivo, se você só quer ir, eu acho que meio que dá uma pesquisada em cada destino, tá em tudo lá no nosso site, tá? É. Fazer uma promoçãozinha básica. Dá uma olhada em cada destino e vê o que você se identifica mais, né? O que parece mais legal, enfim. É, se você não tem realmente nenhum objetivo nenhum, né? Agora, a dica mesmo de ouro dessa é que se você quiser juntar dinheiro, vá para os Estados Unidos. Não venha para a Europa. E se você quiser viajar e conhecer outras culturas, Europa é melhor do que os Estados Unidos. Eu acho que é o que a gente pode tirar o máximo disso. É, acho que essas são as maiores diferenças, né? As maiores diferenças. Mas então, esse foi o primeiro passo, entrando já no segundo. Qual é o segundo passo, Cíntia? Conheça esses países que você vá. Se você decidiu ir para a Alemanha ou para a França, vai fazer uma pesquisa sobre a França, vai procurar saber como é que são as pessoas francesas, como é que é a cultura. Procure conversar com gente que já morou na França, o idioma, quão difícil é de aprender, como é que é a questão de horário, sabe? Procure saber um pouco mais para você não chegar e ter aquele choque, né? Aquele choque cultural. Como é que é o clima, que é muito importante, você não acha? Ah, com certeza. A gente até já tinha conversado sobre isso, né? Porque assim, a gente estava pensando, vindo do Brasil, a nossa dica é não começar o seu ano no inverno. Esse período inicial requer adaptação a muitas coisas novas, sabe? Você está morando com estranhos, basicamente. Você está num país É, novo, de repente você está sozinho, não conhece ninguém ainda, e ainda vai ter que lidar com o inverno. que é um choque muito bem Então, grande.
Pois é, ainda mais na Escandinávia. Imagina, mudar para Dinamarca no inverno. Um Oh, grande meu choque. Deus. Saindo do Brasil. Porque porque ainda tem o fato de não ter sol o dia inteiro, né? Luz do dia, tanto quanto a gente tem no Brasil, né? No Brasil a gente não tem Exatamente. muita diferença. Agora, por aqui, nossa, eu fui para a Islândia em dezembro, não era nem inverno ainda, e o sol nascia às 11 da manhã. É muito bizarro, mas eu fiquei lá 4 dias só, então ok. Tem essa diferença muito grande. São essas coisas de você se acostumar. Por exemplo, lembra quando a gente também estava em Estocolmo, no auge do verão, era 3 horas da manhã, tava com sol. Ai, gente, aquela viagem foi maravilhosa. Então é uma coisa que o brasileiro não está acostumado. Agora Fazendo tem aquela um walk outro. of shame. É o walk of shame. Muita informação. Ai, gente. Agora, Enfim, vamos falar do agora, verão. não, vamos fazer um contraponto nisso, tá? O contraponto no que a Lívia falou que é importantíssimo. Pense sempre nisso. Você vai chegar no meio do inverno. Aí você tem que se adaptar com a casa, criança, a cultura diferente, rotina diferente e o inverno. A outra opção, se você chegar na primavera ou no verão, vai ser mais fácil de se adaptar, porque o tempo está melhor, o clima está melhor, tem sol. Só que o final do seu ano de au pair será no inverno, o que também contribui, porque vamos ser muito sinceros. Depois de 9, 10 meses sendo au pair na casa, você já não está aguentando. Tem hora que você, nossa, não é verdade? Tem hora É que você, verdade. gente, eu quero ir embora dessa casa. Não necessariamente do país, mas tem hora, gente, realmente, por mais que você ame a família que você está morando junto, você está morando com estranhos, com gente diferente. Onde você mora é onde você trabalha, você não consegue separar uma coisa da outra. Então, também tem esse negócio que vai puxar. Você todo aquele estresse do final de ano de au pair no inverno. Quando é que você chegou nas suas famílias? Nos Estados Unidos eu cheguei no inverno, só que eu fui pra Califórnia, então, tipo, tava calor. Em Bom também. março, tava calor. Mas eu fui embora de Nova York no inverno. E realmente, eu já não aguentava mais, já Sim. tinha dado a época de ir, eu também não entendia de inverno, de neve, eu não entendia. Cara, eu sou, né, do estado do Rio. A minha amiga do Sul sempre fala, quando bate um friozinho, carioca coloca um moletom, uma jaqueta jeans. Então, até hoje, né, depois desse tempo todo, né, morando fora, até hoje eu não aprendi a me vestir no inverno, né? Ah, o detalhe, Tranquilinha, nós tá. vamos ter um episódio sobre dicas práticas, nós vamos falar sobre isso, sobre roupas de inverno, essas coisas que é bom saber. Roupa de Muito inverno, bom. roupa do Brasil, dá pro inverno daqui, essas dicas bem práticasinhas, assim, de dia a dia, a gente vai ter nesse episódio, tá? Isso. Mas e quando você chegou na Alemanha? Você chegou na Alemanha quando? Eu cheguei na Alemanha na primavera, final da primavera. Foi bem ok e eu acho que foi uma época boa para chegar, porque aí na primavera você tá se acostumando. Gente, verão europeu é maravilhoso, sabe? Tá todo mundo fora, tá aquele clima, todo mundo feliz, acontece um monte de É. coisa, tem tanto evento, tanta coisa para fazer, muita coisa de graça. Nossa, verão europeu é maravilhoso, ótimo para viajar. E aí depois É, vem o outono. Gente, outono na Europa e nos Estados Unidos. Cara, é uma hemisfério coisa norte, linda, né? né? Pena que não dura tanto as folhinhas laranjas. Pensando bem, eu acho que final do inverno, início de primavera é uma época boa de se chegar, eu acho. Porque aí no verão você já está acostumado bastante, já tem uma confiança maior de viajar sozinha se você precisar. Então você já teve essa primavera para se acostumar, para se adaptar, e você tem o verão para poder Hum. aproveitar. Eu acho que abril é uma época boa de chegar. E Eu quando cheguei em você chegou? maio, foi em maio. Então, foi uma época boa também, mas no final das contas também no inverno eu já estava bem cansada. Mas foi bom. Eu acho que primavera é uma época boa de chegar. Mas assim, sempre pesquise sobre o país, como é o tempo. Por exemplo, o inverno na Espanha é diferente do inverno na Suécia. Então, Hum. sempre pesquise sobre isso. A gente tem que lembrar que Europa é um continente, são vários países, a língua é diferente, cultura completamente diferente, clima diferente. Então, não coloque assim, Europa, como se fosse um lugar só, porque é bem diferente. Então, sempre pesquise do país que você decidiu ir. E pesquisar os costumes também, né? Porque a gente sempre escuta história, né? De coisa que no Brasil é ok e aqui não é. Ai, vamos comentar sobre a Suécia, que a Suécia
Eu não sei se vocês viram no Twitter, mas acho que foi um americano, estava na Suécia visitando um amigo, e aí foi a hora de jantar, a mãe foi ver. A mãe, a mãe foi chamar o amigo para jantar, o amigo falou: Ah, pera aí rapidinho, vou só jantar e já volto. E não chamou o amigo. E aí começou essa conversa toda de que na Suécia as pessoas não alimentam os convidados. Gente, isso é o Mas parece, oposto do Brasil, né? mas isso é bem normal pelo que eu vi, né? Todo mundo falando, olha, minha família sueca é assim mesmo, Pois é, olha que louco, gente. Imagina, um né? brasileiro ter que lidar com isso. Imagina, o brasileiro não sabe lidar com isso. Não sabe, a gente só sabe enfiar comida goela abaixo dos outros. Pode ser Pois quem é. for. Olha as diferenças culturais aí, né? Eu também não consigo imaginar um espanhol fazendo isso. Não mesmo. E um tópico muito importante que você tem que fazer uma pesquisa, que é o nosso passo 3, é pesquisar se você pode ir para lá. Se você precisa de visto, como você pega o seu visto de au pair para esse país? Você simplesmente não pode arrumar uma família, entrar no avião e ir, gente. Você precisa do visto. Não tem como. Então, tem que saber uma pesquisa. Lá no nosso site tem vários detalhes de como conseguir visto de vários países. Você precisa saber o que você precisa para ter esse visto de au pair. Pois é, porque talvez você tenha que se organizar um pouquinho mais. Por exemplo, nos Estados Unidos, você só pode ir por agência. Para se cadastrar na agência, você precisa ter 200 horas comprovadas de experiência com criança. E, assim, não se desespera. Você quer ir para os Estados Unidos? Não tem problema. É só saber essas regras certinhas, que aí você vai se organizando. Por exemplo, tem várias meninas que falaram que fizeram trabalho voluntário em creche, sabe? Então, tranquilo, não precisa se desesperar. E você também precisa de carteira de motorista, que é uma coisa que nos países europeus, na maioria, você normalmente não precisa. Então é importante, muito importante saber o que você precisa para conseguir o visto de au pair no país que você escolheu, para saber se você pode ir mesmo. Por exemplo, se você tem passaporte europeu, ótimo, você pode ser au pair em qualquer país da União Europeia tranquilamente, sem se preocupar com visto. Lembrando que Reino Unido não faz parte mais. Agora, se o seu passaporte for azulzinho Mercosul, você precisará de uma permissão, no caso, o visto, para morar em quase todos os países fazendo qualquer coisa. E o bom do programa de au pair é que ele é legalizado em vários países. Então você pode pedir o visto certinho e com a cabeça tranquila. Porque a gente ouve tanta história, né, de imigração, nossa, que nervoso. Não, gente, você vai ter o visto certinho, a sua entrada já vai estar basicamente aprovada. De novo, no nosso episódio sobre dicas práticas, a gente vai dar umas diquinhas bem práticas mesmo, sabe? Como é que você pega uma conexão no aeroporto, como é que você viaja e tal. Mas não precisa se preocupar com a imigração, essas coisas, porque você vai sair do Brasil com já o visto no seu passaporte. Então, não Isso. se preocupe. Agora, você tem que ver o que você precisa para tirar o visto. Tem alguns países que exigem um nível básico de conhecimento da língua. Na Uhum. Alemanha, por exemplo, então você precisa de um alemão basiquinho. Mas também não precisa se desesperar com isso, não, tá? Porque é bem básico mesmo. Bem, Acho que na França também você precisa de um nível básico. Na Alemanha, quando eu e a Cintia fomos au pair, a gente só precisou fazer uma entrevista no consulado. E foi ok. Na verdade, eu nem passei na minha primeira. Você nem eu. passou, Cíntia? Não lembro. Não, Não, não. então, a gente nem passou na primeira vez, não tem problema. A gente voltou lá a segunda e passou. Nem E passou. foi bem tranquilo, é porque a primeira vez a gente estava nervosa mesmo, né? No meu foi por E. telefone. Ah, é verdade, mais difícil ainda. Nossa, não é. Hoje em dia, você precisa de um certificado para ir para a Alemanha. Você precisa de um certificado que você tem o nível A1, mas, como a gente disse, é um nível super básico. Então, é questão de se organizar. Isso mesmo. Então já faça um planejamento, né? E falando em planejamento, nós temos o ponto 4, que é extremamente importante. Se planeje Hum. financeiramente. Coloque na ponta do lápis. Você não vai saber exatamente o que você vai gastar, mas você tem uma ideia. Você vai pagar passagem, não se esqueça. O visto vai te custar dinheiro. Se você vai ter que viajar, por exemplo, eu sou de Minas, eu tive que ir para o Rio para tirar o visto. São uns custos assim que você tem que colocar na ponta do lápis para saber o que você vai gastar para poder ir. Uma graninha, se você vai levar uma graninha com você para emergência. Então, são coisas para saber e se organizar. Pois é, principalmente se a grana está curta. Anota aí, faz as contas de quanto você vai precisar e como você pode levantar esse balanço. Curso básico de idioma para o visto, transporte para tirar o visto em outra cidade, tudo que a Cintia já falou. Passagem internacional, dinheiro de emergência.
Sim, lembrando que quando você compra uma passagem internacional do Brasil, alguns lugares eles dividem a passagem, procura saber, faz uma pesquisa de preço de passagem e tal. Então tá. Você já escolheu o país, você já viu que dá para tirar vistos, já está planejando aí as suas finanças. Agora o passo 5, vamos conhecer pessoas, vamos conhecer outras au pairs. Gente que já foi, gente que já está lá, sabe? Gente que está indo na mesma época. Eu e a Cíntia foi assim, a gente se conheceu porque estávamos indo na mesma época e, nossa, 1000 anos atrás e até hoje estamos aqui. Exatamente. Então, na nossa época, a gente estava no Orkut, o maravilhoso Orkut, que infelizmente não existe mais, mas hoje em dia tem outras mídias sociais e, por exemplo, o Facebook está cheio de grupo de au pair, então entra lá. A gente mesmo tem um, tá? Ainda não tem gente, mas entra Tem lá para a gente fazer acontecer. para ser realmente um lugar para todo mundo se encontrar. Eu acho que isso que faz a experiência de au pair ser tão melhor. Você tá ali dividindo experiências com gente que tá passando por exatamente as mesmas coisas que você tá passando. Nossa, muito importante. Encontrar gente para viajar junto, para poder trocar essa experiência, essas frustrações, para E juntar, para se também encontrar. E também se livrar de furada, né? Porque eu tô Exatamente. em alguns grupos de au pair, de vez em quando eu vejo gente falando de família, porque eu encontrei essa família em país que não tem visto de au pair. E a pessoa fala, encontrei essa família que vai me dar o visto de não sei o que, inventa um visto, mas eu tenho que mandar um dinheiro para ele. Gente, não, pelo amor de Deus, nenhuma família tem que te pedir dinheiro. Se alguma família te pedir dinheiro, é furada. É isso que eu tô falando, entrar nesses grupos, você vai ouvir várias histórias assim, para você aprender com os erros das pessoas, que daí você aprende com os nossos erros aqui. Exatamente, informação é tudo. E hoje em dia tem tanto canal por aí para a gente se informar, então procure saber. Para também ter uma rede de apoio, né? Se Uhum. acontecer Muito alguma coisa, importante. tomara que não, mas você, por exemplo, você conhece uma pessoa que mora no mesmo país, você pode pegar um trem ou um ônibus para ir para lá de emergência. Então, é excelente. Então, procure se inscrever nesses grupos de au pair. Esse passo número 5 é muito importante. Então tá, vamos para o passo 6. Você já fez todas as pesquisas, falou com uma galera, já decidiu para onde você quer ir, agora como é que você vai achar família? Então, isso também vai ser diferente de país para país. Nos Estados Unidos, como a gente já falou, só pode ir com agência, você se cadastra na agência, e você faz o perfil, a agência te coloca online, e vai daí. Para os países europeus, até para a Holanda, que você também só pode ir com agência, você pode se cadastrar no Au Pair World, Great Au Pair, aupair.com. Esses são sites de match, tipo Tinder de au pair, que você Tinder de au coloca, pair. você se cadastra lá, coloca o seu perfil, e aí a família também vai estar lá, coloca o perfil deles, e você vai procurando e vai se conectando com as famílias. Esse passo é muito, muito importante. Na verdade, todos os passos a gente está falando que são importantes, mas eles são todos mesmo. Esse é tão importante que a gente vai fazer um episódio só sobre isso, só sobre como procurar família, o que perguntar, como escolher, tudo, porque, sabe, é muita coisa que você tem que O descobrir. sucesso do programa depende muito de onde você vai ficar, da família que você vai ficar, Pois é, porque às vezes não é nem sobre o país que você vai, é mais sobre a família. Por da exemplo, tem muito família. au pair que quer ir para a França, mas só quer Paris. Quer ir para os Estados Unidos, mas só quer Califórnia. Gente, realmente, o lugar, assim, obviamente, se der para ter tudo, maravilha. Mas o mais importante é ter uma família boa, que isso vai fazer muita É. diferença. Você vai morar com eles. E sabendo que É, vocês estão na mesma vibe, vocês e a família. Tipo, se você, igual a gente falou antes, se você o objetivo é viajar, conhecer a Europa toda, aí você sai daqui achando, nossa, toda sexta-feira eu vou viajar e volto no domingo, vou conhecer vários países. Aí se Shark fica com uma família que ela quer que você faça babysitting todo sábado. Ou pelo menos um sábado sim, um sábado não. Se não vai, você vai ser infeliz porque você não está fazendo o que você quer, que é viajar, e a família quer que você esteja babysitter. Então já, a gente já não deu match. Então, sabe, é muito importante escolher a sua família. Tanto é que dá uma olhada lá no episódio só sobre isso, porque é bem importante. pois é, segue aí o nosso podcast para receber notificação de quando sair o episódio, tá bom? Não vai demorar muito, não. E a gente ainda tem uma participação especial de uma super ex-au pair, que também tem um podcast maravilhoso. Mas aí
Depois de todo o drama, você escolheu a sua família, tá? Tanto drama. Porque, nossa, gente, escolher família é um processo, gente. Nós não vamos ficar falando muito disso agora, não, porque a gente tá fazendo um apanhado geral. Mas o episódio de escolher a família tá imperdível. Mas aí você vai pro passo 7. Depois que você escolheu sua família, vocês vão trocar contrato, tá? Suponhamos que vocês estão indo não por agências, e você está indo por agência, a agência vai te ajudar nessa parte. Então, você vai ter que juntar o papelada, tudo que o consulado pediu, e ir no consulado, com o contrato da família, com comprovação de curso de idioma, o que mais o consulado do país pedir, que é o passo 7. Prepare-se, leia, gente, exatamente o que eles estão pedindo para você levar, para você não desperdiçar seu tempo, principalmente se você tiver que viajar para ir no consulado, sabe? A última coisa que você quer na vida é você chegar lá, tá faltando um documento que eles pediam, ou a foto tá errada. Preste atenção, leia exatamente, vá no site oficial do consulado, exatamente o que você precisa e leve tudo para você não desperdiçar seu tempo, para saber exatamente o que você precisa para pedir o visto. Pois é, mas não precisa se desesperar, não, tá? No nosso site tem todas as informações sobre visto, mas porque essas coisas mudam sempre, a gente faz o possível para deixar tudo atualizado, mas a gente sempre recomenda, vai no site consulado. Se você ainda quiser super checar, você pode mandar um e-mail para o consulado, pode ligar para o consulado para confirmar tudo que você precisa mesmo. Mandar e-mail é melhor, porque aí se você pode imprimir a resposta, se você chegar lá e der algum problema, você fala, ué, mas você falou isso aqui. Exatamente. E eles geralmente, eles não são, sabe, não é um bicho de sete cabeças. Lidando com pessoas do consulado, geralmente eles são bem fáceis, sabe? Eles querem ajudar, eles estão ali para te ajudar. Então, É, não pois tenha é, vergonha. E essa pois dica é. da Lívia é muito importante, tá? Ter tudo escrito. Eu sempre faço isso, sempre quero ter tudo na escrito e impresso para eu estar tá ali na minha frente, ali, ó, preto no branco, se caso aconteça algum problema, né? É, eu acho que na Alemanha, eu não lembro agora, mas eu acho que na Alemanha a gente tinha até uma listinha, né, para você marcar os quadradinhos conforme To-do você list. fosse. É, É é, exatamente o que nós estamos fazendo agora, o passo a passo nosso para como ser ao pé. é. Então, passo 8, estamos quase lá, quase dia de viajar, hein? Passo Boa. 8. Como é que você vai viajar? Já tem família, já sabe para onde vai? Como é que você vai chegar lá? Passo 8 é, obviamente, comprar passagem. Depois que você foi no consulado, pediu o seu visto, quando ele te der o seu passaporte com a data do seu visto, aí você comprou sua passagem. Então, assim, leve em consideração sites de comparação de preços de passagem. Se você vai pagar um cartão de crédito e ter milha, pensa nessas coisas. Se vai ter uma conexão, se você vai ter que fazer alguma conexão internacional. Outra coisa importante, você vai, contata a sua família e fala exatamente, depois que você comprou a sua passagem, o dia que você vai chegar. Acho melhor interessante até antes falar com ela, olha, é o seguinte, tem a passagem para o dia 12, chegando aí no dia 13, 3 horas da tarde, tudo bem eu É, comprar? Né? Para é, eles você já tem que poderem combinar te... com a família. Imagina você Família, compra passagem, eles não estão lá para te então lá, receber, foram viajar. exatamente. Quando você estiver nesse ponto, você e a família já vão ter trocado tantos e-mails e combina quem que vai te buscar no aeroporto, conta para eles exatamente o número do voo, a hora que você vai chegar, quem que vai te buscar no aeroporto, onde que vocês vão se encontrar, para deixar tudo organizado, né? Conta para sua família aqui no Brasil também o número do voo que você vai, para todo mundo já saber onde que você vai estar no mundo naquela dia. E aí, entramos para o ponto 9. E quando você Isso. chegar lá, os seus problemas não vão ter acabado. Você ainda tem algumas coisinhas para fazer. Alguns países têm alguma burocracia que você tem que fazer depois da sua chegada. Por exemplo, alguns países vão exigir que você receba a sua mesada pelo banco. Então, você tem que abrir uma conta de banco em alguns países. Isso depende de cada país, tá, gente? E a sua família pode te ajudar muito nesse requisito. Se você precisa ir na prefeitura, na Alemanha tinha isso também, que você tinha que ir na prefeitura e falar, olha, cheguei, essa pessoa está aqui, morando na minha casa. Então, procura, a família vai te ajudar muito nessa parte. Qualquer burocracia que você vai ter que fazer quando você chegar nesse país, se você tiver alguma coisa para fazer.
Isso também são coisas que você vai descobrir quando estiver tirando visto também, sabe? As pessoas que te derem visto vão te falar, ou se não te falarem nada, você pode sempre perguntar para checar. Ou quando você chegar no país, de repente na imigração vão te falar, porque na Alemanha, por exemplo, eles te dão visto de 3 meses. E aí, quando você chegar lá, você tem esses 3 meses para se registrar e pegar um outro visto. E aí É. eles vão te falar isso lá. Então não precisa se preocupar com nada, não. Qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, em qualquer ocasião, qualquer desse espaço, qualquer coisa, pergunta para alguém. Perguntar não ofende. E é isso, passo 10. O que que é o passo 10? Você aproveitar seu ano de au pair, gente. Aproveita! Você tá ali, você passou os últimos 3 a 6 meses da sua vida organizando aquilo, você tá ali agora. Agora, aproveite sim, vai ter altos e baixos, completamente normal, mas aproveitem, porque vai ser um ano inesquecível. Gente, experiência única. Experiência única. Olha, depois que vocês forem au pair, volta aqui para contar pra gente como é que foi, tá? A gente quer ouvir. Você pode até Isso. participar do podcast, se quiser. Ó, E vamos dar um bônus, um passo 11, que na verdade é bônus pra gente. qual que é o passo 11? O passo bônus é: segue lá o nosso site para receber todos os nossos posts no seu e-mail diretamente. Pode seguir a gente no Instagram, de repente no TikTok. Não sei se vai vingar, não, mas tá lá. Como faço para o seu au pair? Como faço para o seu pair.com, nosso site. Como faço para o seu pair é o nosso nome no Instagram, no TikTok, onde mais? No Facebook. A gente tem Twitter também, que não sei também se vai vingar, mas tá lá. A gente tá em tudo. O que tiver, a gente tá É, lá. segue a gente, continua lá pra gente trocar experiências com as pessoas, as que estão pensando em ser au pair. A gente tem que sempre passar isso pra frente. Isso. E se quiserem mandar perguntas, sugestão de episódio, se vocês quiserem mandar suas histórias pessoais de au pair, escreve pra gente como faço para o seu pair@gmail.com. Faço sem cedilha. O que mais? Como faço para o seu pair? Isso mesmo. Pra. E é pra, tá, gente? Isso, PRA. E é isso, então aqui a gente fica com esse passo a passo e como a Cintia já falou, vai lá no nosso site que vai ter a listinha para você baixar de graça. O que mais? E é isso. Imprimir, colar na geladeira e ir seguindo passo a passo para poder ser au pair. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.